Manhã de sexta-feira, maravilhosa, final de semana, mês de junho, chovendo, graças a Deus, e a gente veio aqui, ali, naquela casinha, onde hoje é o ateliê da família de Paula, com uma das maiores personalidades daqui da cidade de Tracunhaém, o nosso amigo historiador Tony Danilo. E hoje tem uma notícia para quem ama cultura, para quem ama preservação cultural. Ontem acabou de sair, lá no Conselho Estadual de Cultura, uma notícia muito boa para Tracunhaém. Vai ser tombado, a partir de agora, o Centro Histórico do município de Tracunhaém. E a gente veio bater um papo com o nosso amigo historiador Tony Danilo. Vamos ver? Tony Danilo, historiador, um cara super conhecido, um cara amante da cultura, trazendo para a gente uma notícia maravilhosa. O Centro Histórico de Tracunhaém agora, efetivamente tombado pelo Estado de Pernambuco. Inclusive o Conselho Estadual de Cultura averbou essa situação, né, Tony? Então, amanhã muito feliz pra gente, todos os tracunhaenses, depois de quase 50 anos de luta, esperando o tombamento do sítio histórico ou do núcleo histórico do nosso município. Esse processo de tombamento já havia sido proposto pela Fundarp e aberto em 1980, e foi onde a gente sofreu uma grande restauração do nosso centro histórico, Naquele momento foram 10,2 milhões de cruzeiros investidos no nosso centro histórico. Começou-se no início do governo de Moura Cavalcante e se encerrou em 81 no governo de Marco Maciel, onde ali foram restauradas as duas igrejas de Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a casa de número 97, que a gente chama carinhosamente de Trapuá, e dado a proposta de tombamento. Passou-se esses anos todinho. Na primeira década de 80, a Fundarp acompanhou o Centro Histórico de Tracunhaém, algumas modificações, algumas notificações ocorreu, como na época a modificação da nossa atual Casa Lotérica. O pai de Edilson, nosso amigo Edilson da Lotérica, foi notificado pela Fundarp na época. A Câmara de Vereadores foi a primeira a desfocar o centro histórico, na época botando um telhado de telha brasilite e modificando sua fachada. Também foi notificada. O terceiro núcleo que sofreu uma alteração foi a Igreja Batista Central, também foi notificada pela Fundarp naquela época, mas não havia nenhuma atitude energética, porque exatamente o nosso centro não era definitivamente tombado. E a gente achou esse tempo todo que o Centro Histórico de Tracunhaém era tombado pela Fundarp a nível estadual. Em 1996, há 30 anos atrás, acontece a derrubada do Cine Teatro, que foi a mais desastrosa de todas as modificações que nós sofremos. E uma coisa que sempre me intrigou é porque não houve o destombamento do Cine Teatro para que ele fosse demolido, dando lugar à atual Praça Costa Azevedo. E exatamente o centro de Tracunhaém não era tombado. Tony, o que é que isso representa? O que é que esse processo que foi findado ontem, no dia 25 de junho, o que é que ele representa para uma cidade turística, histórica, com sítio histórico muito rico, riquíssimo, aliás, não só dentro de Tracunhaém. Tracunhaém tem um sítio histórico, o centro tem um sítio histórico maravilhoso, mas também os arredores. O que é que isso significa, esse tombamento, para a população de Tracunhaém, para Mata Norte, para Pernambuco? Significa, Zenilton, reconhecer a trajetória histórica de Tracunhaém. A importância da preservação desse centro de Tracunhaém se torna evidente, como, por exemplo, pela preservação da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
e do prédio do Trapuá, que hoje agrega vários artesãos numa loja de artesanato aqui, característico da cidade de Tracunhaém. É por isso que é muito importante esse título de preservação, de tombamento histórico do centro de Tracunhaém. Nosso centro é um centro colonial. Nós já existimos antes da matriz ser construída. Em 1634, já nasceu aqui em Tracunhaém, na vila de Tracunhaém, um padre chamado Padre Encarnação, que ele saiu de Tracunhaém, estudou em Olinda e foi para o Ceará, onde apaziguou um conflito de índios. Olha, a gente está falando de 1634. Em 1690, essa matriz é construída através do bispo Dom Matias de Figueiredo. E aí, em 1690, ele eleva Tracunhaém à categoria de freguesia, que significava paróquia. Então, Tracunhaém passou a ser paróquia de toda a Mata Norte de Pernambuco. Então, esse reconhecimento do Conselho de Cultura, de Preservação Cultural e do Estado, através da Fundap, é uma reparação histórica que faz com o município de Tracunhaém, inclui o centro histórico dentro dos bens tombados do Estado, no livro número 3, Tracunhaém hoje passa a fazer parte do livro número 3 do livro de preservação histórica, e também é uma reparação de 50 anos que esse processo passou parado. Foi revitalizado o centro, foi dado uma estrutura naquela época, que o projeto seria a casa de número 97, que é onde é conhecida como Trapuá, onde abriga hoje Cristina de Tintino e demais artesãos. Aquela casa foi comprada pelo Estado, a igreja. Ela está registrada na escritura pública do cartório de Nazaré da Mata em 1982. Foi comprado para que ali houvesse um restaurante. E o aluguel desse restaurante, a Associação dos Artesãos de Tracunhaém ia administrar e manter um museu de arte sacra dentro da igreja de Nossa Senhora do Rosário. E veja a visão interessante, tanto da Fundap quanto do governo de Marco Maciel na época. Fazer do Engenho Juá o primeiro engenho rural da Mata Norte do estado de Pernambuco. Veja a visitância de nosso centro histórico e de nossa cidade, principalmente na expressão do artesanato. A década de 80 foi muito rica para Tracunhaém, Zenilton, porque nós estávamos nessa ascensão histórica, nós conseguimos naquele momento captar o olhar da Globo naquela novela Coração Alado, né, que deslanchou Tracunhaém para o Brasil todo e até internacionalmente. Né? É tão de tal que o Papa João Paulo II recebeu uma peça de nosso artesanato. Então, é uma manhã muito feliz. A gente recebeu essa notícia hoje pela manhã do Dr. Arlan Gadelha, ex-deputado federal, filho de Goiânia, advogado e presidente do Conselho de Cultura de Pernambuco, do qual se empenhou, esteve aqui no último dia 8 de junho, se reuniu com a gente aqui, com o Aécio, presidente do Conselho Municipal de Cultura, com o Ivo Silva, e a gente conversou sobre a importância desse tombamento. E agradecer aqui de coração ao Dr. Arlan pelo empenho. Tracunhaém merece. Todos nós que fazemos cultura, os artesãos, nós agradecemos esse empenho. E agora estamos aguardando ansioso o decreto da governadora, a assinatura dela, para que assim seja publicado em Diário Oficial e a gente venha festejar em Tracunhaém mais um momento histórico para a nossa cidade.